é tão bom quando a gente faz um podcast e a gente é fã do entrevistado. E eu sou fã da entrevistada de hoje. Eu vou ter muita honra, um prazer enorme. E eu sou fã, Dani Janguier. Saudações, Dani. Prazer tê-la aqui conosco. Meu querido, o prazer é meu. Muita honra ser convidada por você para participar desse seu podcast, que estou vendo aí tá galopante. Parabéns e obrigado pelo convite. Dani, assim, eu vejo sempre o seguinte, olha, quando você vai contratar um advogado, um médico, qualquer coisa, você tem que dizer assim, esse cara vai brigar por mim. E assim, quando eu converso com Dani, toda vez eu tenho a impressão que ela briga muito pesado, ela entra de corpo e alma na causa dos clientes dela, e eu acho que no fundo é o que a gente quer, é uma atenção especial. Imagina a gente ir para um médico e o cara, os sintomas são esses, tome isso. Não, a gente quer um estudo. E toda vez que eu converso com Dani, eu tenho essa impressão que ela tem até essa questão sentimental mesmo, de a fundo, e hoje a gente vai falar de uns assuntos assim que também em pauta, tá certo? Ela faz muito direito de família, ela faz muita questão de condomínio. Isso é um assunto que eu vou explorar bastante, porque a questão de condomínio, começando por ela. Dani, eu estou acompanhando, comprei na época um flat, e na época era até um bom negócio, você botava no pool, e o pool fazia uma distribuição, era uma sociedade que foi criada no Império, era comandita por ações, não. Daqui a pouco eu lembro o nome, que tem um sócio oculto. Comandita. E aí você ficava com um sócio oculto, isso foi muito usado na época, mas aí depois a questão dos flats diminuiu. E hoje o que eu vejo é o seguinte, é um mar de problemas, condomínio, um mar de problemas. E se criou um grupo de WhatsApp, e estava acontecendo um monte de coisa no condomínio que eu disse, não é possível que isso esteja acontecendo. Mas assim, era meio que uma disputa, eu não estou dizendo qual é o condomínio, viu, gente? Então era quase que uma disputa de gangue para ver quem é que ia assumir a administração. Assim, e um botando pesado contra o outro, dizendo, olha, o serviço elevador custou 10 vezes mais, eu quero uma auditoria. O serviço elevador, eu tenho provas que foi 10 vezes mais, superfaturamento e taxa extra, e entra o outro grupo querendo tomar, e aí toma, mas daqui a pouco está fazendo a mesma coisa também, o outro grupo. Sabe aquela questão política que a gente vê de município mesmo, um prefeito dizendo que o outro roubou, não, quem roubou foi tu. E eu estou sentindo isso em muitos condomínios. Isso é antigo ou só eu estou enxergando agora? Como é que tu está vendo isso aí, essas guerras assim, Dani? Veja, o que eu tenho acompanhado de condomínio, inclusive no meu próprio, é exatamente isso. É como se tivessem sido formados vários grupos e eles lutam pelo poder de manipular a verba condominial. Então, muito poucos estão preocupados com o bem-estar do condomínio. O bem-estar do condômino, o que é realmente que está sendo gasto, o que é realmente que pode ser economizado, o que é que a gente não precisa fazer, o que é que a gente precisa fazer. Então, tem muita gente que prefere a empresa mais cara, porque a empresa diz que a empresa mais cara é melhor, mas na verdade é porque a empresa é de um amigo. Ou está tendo um ha-ha. Isso, né? Entendeu? Está privilegiando uma pessoa. Então, existem ainda essas coisas, essas questões. E o que é que eu acho? Isso foi tudo uma consequência da pandemia. A pandemia deixou as pessoas dentro de casa e todo mundo começou a procurar o que fazer dentro de casa. Então, isso gerou uma série... Eu tenho vários condomínios com vários problemas, porque tem uma série de gente como se fosse se rebelando contra o síndico, contra o subsíndico. Tem condomínios que preferem quem não tenha síndico. Então, hoje a gente já tem a figura do síndico profissional, que é um síndico que não mora no edifício, é um síndico contratado que recebe o valor de uma taxa condominial por mês para administrar, e a administradora do condomínio. Então, são 2 taxas a mais. Deixa eu botar lenha nessa fogueira, gasolina nessa fogueira. Nesse grupo de Zap, dizem, olha, que esse síndico tem a figura do síndico profissional. Sim. Ele cobra isso aqui, mas tu tá pensando que ele vive dessa taxinha? Não. Ele tem 20 condomínios, 30. Não.
pelo menos as acusações nos grupos de Zap, dizendo, olha, ele está fazendo muita obra e ele faz rarra com todas as obras, então assim, é acusação forte, séria, e eu sei que tá rolando muita briga na justiça, e entrou essa questão do síndico profissional, e um grupo dizendo, eu quero botar o meu síndico, e o próprio síndico. Tu tem ouvido isso? Tenho ouvido muita reclamação de síndico profissional, de pessoas que dizem, olha, se a gente tem gente capacitada aqui para administrar, a gente não precisa. Uma administradora, tudo bem, porque você não é administrador, você tem uma assessoria contábil. A mesma coisa é uma assessoria jurídica, você tem que ter. Mas um síndico profissional, você pode ter uma pessoa do prédio que é responsável pela administração, por conferir as contas. Porque o conselho ele tem que ser do prédio. Tem que ser moradores do prédio. Então, se o conselho tem que aprovar as contas, tem que aprovar as despesas, por que não o síndico também ser? Por que contratar um síndico externo que não sabe, assim, ele pode até saber quais são os problemas do condomínio, mas ele não mora ali. Então, ele não sabe se o elevador está pifando a cada 5 minutos, se o elevador deixa o povo preso. Se a obra que ele sugeriu realmente é a mais importante para os moradores ou é na cabeça dele. Ou se na verdade é mais importante para ele, porque para ele vai receber mais rápido a comissão de indicação. Pois é. Né? Porque assim, a gente sabe que por mais que eu não estou ocupando ninguém, tá? Não estou dando nome a gente está falando de brigas de Zap, por aí, viu, gente? A gente está falando de briga dos outros. A gente não é ninguém especial, não. É o mundo fantástico de Bob, a gente está confabulando. Então, o que é que acontece? Hoje a gente sabe que existe muita questão eu não diria, vamos supor que seja participação, né? Uma comissão. Então, não, se você me indicar para o condomínio, eu vou receber uma comissão. Então, o síndico profissional, ele sendo um síndico profissional, ele tem 20 condomínios na mão dele, onde ele vai colocar a pessoa que faz a fachada, a pessoa que faz o serviço do elevador, a pessoa que faz o serviço do telhado, a pessoa que faz... Ou seja, pelo menos na maldade a gente fica pensando, será que não está tendo uma comissão? Exato. E tal. E como é que se combate isso? Auditoria? Na prática, o que é que o pessoal está fazendo para poder controlar esse mundo? Veja, o conselho precisa estar com os olhos bem abertos. E precisa estar realmente em cima. O que acontece, e isso acontece desde sempre. Nem todos os prédios, os condôminos estão preocupados com o que está acontecendo. Eles querem resultados, mas eles não vão para a assembleia, eles não descem para resolver, para discutir. Às vezes descem todos e é a maior confusão, né? A assembleia de condomínio normalmente é a maior baixaria, o pessoal deixa de ir porque é confusão. Exatamente. Né? Para você aumentar R$50 é uma coisa assim, o fim do mundo. Sim. E aí, o que acontece é isso. As pessoas elas querem cobrar, mas elas também não querem se envolver. Então, acontece de acabar sendo aquele pouco grupo que desce, às vezes desce o outro grupo que se rebelou contra, que fez o grupinho extra no WhatsApp para poder dizer, vamos se rebelar e na próxima assembleia a gente toma o poder, como sempre, né? Em todas as guerras é assim. Sim. E aí, o que vai acontecendo é isso, mas assim, o que tem que acontecer é, o conselho ele precisa ficar com os olhos abertos e ele precisa estar sempre com a auditoria. Sempre na contabilidade, sempre vendo o que é que pode fazer. Eu, inclusive, dei consultoria para o meu próprio condomínio semana passada, retrasada, numa assembleia, assim, uma consultoria de última hora, numa assembleia, porque estava com problema com o funcionário. Então, assim, eu falei, olha, a melhor forma de resolver é essa, mas a gente pode ver uma outra alternativa. Mas, assim, se não tem alternativa, tem uma alternativa final, né? Que é a morte e a alternativa final. Então, a alternativa final é essa. Então, vamos plano A, plano B, plano C, vamos estipular o que a gente pode fazer, até onde a gente pode chegar, até onde o condomínio está disposto a chegar e colocar os limites. Porque aí diz, mas aí depois chega o outro vizinho de não sei qual andar e diz que não podia fazer. Sim, mas o vizinho veio para a assembleia, o vizinho deu o pitaco dele aqui na hora de dizer o que era melhor, o que não era? Não. Então ele não tem direito de falar. Ele tem que acatar o que todos os outros concordaram. Olha, tô com mais de 40, não vou dizer a minha idade não, mas assim, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar. A figura de auditor, na minha cabeça, era coisa de uma sociedade anônima. Era coisa de uma empresa muito grande, de auditagem. Para mim era um mundo que realmente só existia nas grandes corporações. E a gente está aqui falando num podcast de auditoria em condomínios. Em condomínios e muitas vezes condomínios pequenos, porque o condomínio mesmo que eu moro tem 30 apartamentos.
prédio de 15 andares, 2 por andar, são 30 possível. Não fica caro demais contratar uma auditoria para botar num condomínio? Não fica. Não é? Fica, mas é preciso. Às vezes é preciso. Às vezes você tem no prédio. Mora um auditor e aí ele se dispõe a fazer a auditoria por um preço mais barato, mora um contador, às vezes ele se dispõe, mas às vezes não. E aí? Você vai deixar passar aquelas contas sem nem olhar? Não vai. Então, assim, eu entendo de direito, não entendo de conta. Né? Como dizia Ariano Suassuna, quem entende de conta faz engenharia, quem não entende de nada faz direito. Eu entendo de direito, não entendo de conta. Então, eu tenho que pegar a conta, pedir a prestação e mandar para uma empresa de auditoria, para ela me dizer se está correto ou se, olha, esses três orçamentos que foram apresentados está muito perto um do outro. Então, é provável que haja uma fraude aqui. Porque quando está muito perto... E quando foi apresentado um orçamento? Não pode. Tá vendo? Não pode. Pelo menos eu não deveria, conheço, né? Não deveria. Eu não conheço uma assembleia que concorde que seja apresentado um orçamento só. Normalmente, a Assembleia ela pede que seja apresentado 3 orçamentos e ela não fica nem com mais barato nem com mais caro, ela fica com no meio. Sim. E aí você... É um limite tão tênue, é uma linha tão tênue que você pode olhar, a auditoria ela vai olhar e vai dizer, olha, isso aqui tem indícios de fraude. Tem indícios de que alguém estava recebendo alguma comissão para poder contratar essa empresa aqui. Então, vamos verificar as outras contas, o que foi mais que foi feito nessa gestão, o que é mais que foi feito nisso aqui. Né? Então, tem alguns condomínios que eu estou, inclusive, impugnando a gestão do condomínio. Na Justiça? Na Justiça. Pronto, aí eu já vou emendar. A gente vai emendar aqui. Quando eu fui fazer o mestrado em Portugal, aí o professor disse, olha, tá vendo essa calha aqui? No Brasil vocês botam, fico eleito, o Fórum do Recife, para dirimir quaisquer dúvidas desse contrato, etc. Aqui em Portugal, até o contrato da calha, a calha de chuva, a gente está elegendo um fórum de arbitragem, porque assim a justiça é melhor do que a do Brasil, mas mesmo assim é muito lenta. E aí, Dani, pessoal, a gente tem em Recife, por exemplo, 30 e poucas varas cíveis. 16. Para todo mundo tem sua queixa, pessoal. Uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, quase 2 milhões. Os mesmos juízes e cada dia mais litígio. Ou seja, o judiciário não tem condições de trabalhar, não sei, com inteligência artificial para dizer assim, questionamento esse, resposta automática da inteligência artificial. Não tem material humano para se trabalhar essa quantidade de litígio. E eu estava até conversando com outro dia. Às vezes a gente faz uma peça artesanal, coloca cronológica, fotografia, e quando vem uma sentença também, porque os caras estão com tanto trabalho que só pode vir uma sentença pequenininha e às vezes o cara não teve tempo de ler a fundo tua peça, a minha peça, exatamente, o contraditório. Ele não tem tempo para isso, é coisa demais. Como é que está se resolvendo todas essas brigas indo para o judiciário? Onde é que a gente vai parar desse jeito? Tá ficando engraçado. E o que eu tenho visto o judiciário está cada vez mais abarrotado. E qual foi a solução que o judiciário aqui em Pernambuco encontrou? Subir as custas. Sim. Então, além de subir o valor das custas, ele começou a afastar a justiça gratuita. Então, hoje está cada dia mais difícil você conseguir uma justiça gratuita, mais difícil da pessoa pagar as custas. Então, assim, você tem inúmeros condomínios que vai fazer a cobrança e vai para o juizado. Mesmo no juizado, que era para ser uma coisa muito mais célere, porque é um procedimento sumaríssimo, está se demorando 2, 3 anos para você conseguir uma execução. Não tem material humano suficiente, né? Exatamente, não tem pessoas. E essa semana eu soube, numa das varas cíveis, que ainda tiraram uma pessoa de cada vara e tem juiz acumulando 4, 5 varas porque não tem juiz. Gente, a gente não tem como prosseguir. Então, o que vai acontecer é isso. Por isso que eu sou totalmente a favor da negociação para poder sair do judiciário. Mas vê só, imagina, qual é o destino de um país desse? Porque, preste atenção, a gente diz assim, olha, eu vou defender minha propriedade, eu vou defender o direito, e você não encontra do Estado uma resposta eficaz, rápida, do jeito que você imagina. Então, assim, você vê, na prática, um Estado que está incapaz de resolver as demandas, e aí,
falta investimento e a gente fica dizendo, não tem a quem recorrer, não tem gente suficiente, não tem, sabe, oficial de justiça suficiente, não tem juiz suficiente, as pessoas estão demandando demais. Eu vejo a arbitragem no futuro como uma possibilidade de você dizer, olha, tem que tirar pelo menos a fase de conhecimento, que é a fase, né, de instrução, de provas, tem que tirar, deixar pelo menos a fase de execução com o judiciário, mas tá inviável, sabe, você jogar todos os conflitos lá pro judiciário, né? Tá muito moroso. E aí, como você falou, acaba ficando ineficaz. Porque mesmo que o juiz dê uma sentença favorável, ele deu a sentença 5 anos depois, 6 anos depois. Ela foi favorável, mas ela foi ineficaz. Aquela criança já foi perdida, aquele dano moral já foi até esquecido, talvez. Então é uma coisa que é uma bola de neve. A gente está caminhando para um colapso do Poder Judiciário. Então, ou a gente tenta resolver isso de forma em câmaras arbitrárias, de arbitragem. Foi um trocadilho interessante, um ato falho. Uma câmara arbitrária. Nas câmaras arbitrais ou nas mediações, né, a gente faz antes de fazer o contencioso, a gente tenta fazer o negocial. Por quê? Quando a gente tem essa liberdade de poder negociar antes, às vezes fica muito mais fácil. Tu já levasse algum caso ao tribunal arbitral? Não. Eu também não. A gente fala muito, mas na prática não está acontecendo ainda, né? Na verdade, eu tenho algumas ressalvas com a arbitragem, porque assim, na minha cabeça sempre ficou muito aquela coisa. Quando você começou a falar de mim, você falou, não, porque eu defendo as pessoas e tal. Eu sou uma pessoa que eu sou muito minuciosa. Então, meu professor foi meu pai. Então, o meu escritório é um escritório boutique, é um escritório que eu atendo o cliente, eu faço questão que o cliente seja... É igual a Casa Araújo, você é atendido pelo dono. Então, é o dono que atende você liga para mim, sou eu que vou lhe atender, sou eu que vou fazer sua peça. Mesmo que seja alguém da equipe que faça, vai passar por mim para eu passar visto, para eu ler tudo, eu só assino o que eu leio. Que chega na minha mesa, eu só assino, depois que eu ler, confirmar que tiver tudo certo. Eu erro também? Erro. Não vou dizer que não erro, não. Mas eu tenho minhas ressalvas com a arbitragem, porque você eleger uma pessoa para julgar uma demanda sua, às vezes aquela pessoa ela é capacitada, com certeza, ela é chancelada, com certeza, mas ela não está na sua pele. E um juiz, por mais que ele tenha todos os requisitos, os defeitos, a humanidade, o que quer que seja, ele passou por um concurso. Então, ele sabe que o compromisso dele é com o Estado. Então, ele tem que entregar uma tutela jurisdicional imparcial. Pelo menos, tecnicamente, tem que ser imparcial. Né? Já o árbitro, não. O árbitro, ele está ali, então, vamos lá. Você entra com uma demanda contra uma grande empresa de telefonia. E a empresa de telefonia vai lá e diz que vai ser resolvido por arbitragem. O escritório de arbitragem, quem está pagando é ela, que resolve todas as coisas dela. Eu acho isso no mínimo suspeito. Não estou dizendo que o árbitro vai só dar favorável a ela, mas assim, no meu olhar, ele vai tentar, de alguma forma, resolver aquela celeuma de forma que cause menos prejuízo para ela. Enquanto que o juiz, ele vai olhar e vai dizer, houve dano, não houve dano, vamos fazer, não vai fazer, extingue o processo sem julgamento do mérito, ou julga o processo, né? Mas o compromisso dele é com o Estado, é com a pessoa, é com quem está ali realmente, e ele está sendo imparcial. Entendi. Eu estava conversando sobre essas questões de mediação. Mediação não é arbitragem, o cara não está decidindo, ele está facilitando um acordo entre as partes. Aí eu conversei com um prefeito do interior, ele disse, olha, eu senti a necessidade de fazer uma secretaria aqui, na secretaria jurídica, e botar uma câmara de mediação, não arbitragem. Ele não julga quem está certo, mas ele chama para o acordo. Ele disse, e funciona? Ele disse, muito. Muito. Ele disse, como é que... Citação, ele disse, não, a gente faz um bilhetinho, dizendo assim, até pelo WhatsApp. Estou convidando você. Eu digo, e o cara vai. Porque assim, a gente que é advogado, esse cara vai ficar se escondendo do oficial de justiça. Exatamente. Aí eu disse, mas quem leva? Quem leva é o próprio vizinho que está com raiva. Ou entrega pessoalmente ou diz assim, faz um favor, tu entrega aquele bilhete para aquele cara lá, aí chega um convite, e o pior é que as duas partes vão, brigam, soltam os cachorros, e em 95% dos casos, apesar do pau rolando, sai um acordo,
E aí ele disse, é assim que eu comecei a pacificar a cidade. Diminui o judiciário, né? O inflar do judiciário. Porque aí o judiciário ele fica com as demandas mais sérias, com as demandas que não conseguem ser mediadas, que não conseguem ser negociadas. Então você imagina, a gente teve uma queda na questão de divórcios ajuizados quando o divórcio começou a poder ser no cartório. Sim. Você pode divorciar no cartório, pode divorciar diretamente, não precisa ter tempo mais. Porque antes você separava de corpos, passava 2 anos separado de corpos para poder pedir o divórcio. Eu tive uma situação até atípica, que uma senhora, uma moça, né, uma mulher, ela se separou de corpos na época que meu pai era vivo. E aí passou-se 3, 4 anos, ela voltou no escritório, e aí meu pai já tinha falecido, e ela disse, olha, foi seu pai que fez e tal, eu queria fazer o divórcio. Eu disse, não, tudo bem, a gente faz, e acertamos um preço, tal, vamos fazer. Ela disse, mas eu não sei onde ele está. Ele sumiu, o ex-marido. Depois que a gente separou, ele sumiu, eu não sei onde ele está, não sei nem por onde ele vive. Hoje é mais fácil você encontrar, porque você tem Facebook, tem Instagram, você consegue localizar uma pessoa mais facilmente. Mas há 8 anos atrás você não conseguia. E aí eu falei, como é que a gente vai fazer isso? E eu fiz a petição para o juiz. E fui lá despachar pessoalmente com o juiz. Eu disse, olha, veja, ela já está separada de fato há 4 anos. Ela precisa se casar de novo. Ela não é obrigada, hoje em dia, a lei do divórcio diz que ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. Então, ele pode decretar o divórcio e continuar discutindo a partilha de bens, a guarda de filhos, alimentos. Mas o divórcio está decretado. Ok. Então, por que ela não pode ter, independente do ex-marido ser citado ou não, se ele já assinou a separação judicial, se ele já sabe que eles estão separados judicialmente? É diferente do divórcio impositivo, que aí é você ir e se divorciar sozinho e o cara só receber a notificação que está divorciado. É diferente. Mas nesse caso, aí o juiz concedeu. Ele ouviu ela disse, explicou como foi as coisas, ele viu os autos anteriores, que ainda eram em papel nessa época, e os autos anteriores, eles não, realmente está tudo justificado, e concedeu o divórcio a ela. Então, assim, é um caso atípico, né? Mas, assim, quando a gente chama para negociação antes, quando a gente chama para mediação, a gente corta, eu digo aí, não digo 95%, mas eu digo 80%, a gente consegue resolver numa mesa. Sabendo fazer a negociação e a mediação, porque são coisas diferentes, você consegue resolver 80% numa mesa. E legal essa ideia da desjudicialização. Por exemplo, começou com divórcio, depois foi para uso capião, agora adjudicação. Muita coisa está saindo do judiciário para ir para o cartório, é a coisa mais lógica do mundo, porque assim, não tem condições de 30 juízes resolverem. Porque, ó, sem brincadeira, tu que está assistindo, hoje tu teve uma raiva. Teve uma raiva, sei lá, com quem? Amanhã tu vai ter outra raiva. Como é que tu vai levar toda essa raiva pro judiciário? E o que eu tô notando é o seguinte, acabou o acordo, dizer assim, vamos tentar, vamos negociar, vamos alterar. O cara, o mínimo já bota na justiça, né, Dani? Assim, veja, sabe? Tem gente que eu chamo de... Tem pessoas que são confuseiras. Confuseiras. Eu chamo... olha, essa pessoa é confuseira. Você percebe logo... Assim, eu fiz o curso de negociação, então a gente percebe logo quando a pessoa não quer acordo de jeito nenhum, quando você começa a dar opções de negociação, opções de mediação, opções de vamos resolver, e a pessoa já começa a lhe cortar, você já sabe que aquela pessoa, o que ela quer é a confusão. Então não adianta você ficar tentando. Então, agora é a hora de tirar as tropas, vamos esperar ela entrar no judiciário, e depois que entrar no judiciário, a gente tenta novamente fazer a negociação. Algumas situações a gente só consegue fazer depois que entra no contencioso. Então, eu já fui chamada para fazer negociação de processos que já estão no STJ. Está lá sendo discutido no STJ, está lá na mesa do ministro o processo. Mas as partes já querem chegar num acordo. Uma das partes me liga, doutora, eu queria que a senhora viesse para ajudar a gente aqui a fazer essa negociação. Eu sou negociadora, tá? Não sou mediadora, é diferente. E aí... pego o avião, vamos para São Paulo, vamos sentar com as duas partes, escuta uma parte, escuta outra parte, o que é que as partes querem, vamos oferecer o meio do caminho. Porque uma boa negociação é quando todo mundo sai satisfeito. E é todo mundo entender que... E aí eu pergunto a você é advogado, eu sou advogada há 23 anos, você deve ser advogado mais ou menos esse tempo. Mais ou menos esse tempo. Vamos dizer o seguinte, nesse tempo todo que você advoga, você já viu algum cliente seu
alguma parte sai 100% satisfeita de um processo? Não, até porque é o seguinte, até na hora de pagar seus honorários, é incrível, mas ele por mais que você tenha ajudado e dado muita, não estou dizendo todos, mas assim, poxa, dos meus 100, eu ainda vou ter que tirar 20 para dar. Então, no fundo, mesmo que tenha dado tudo certo, muita gente se sente magoada de ter que pagar os honorários advocatícios. E aí, incrível. veja, quem queria ganhar, quem pediu 100, ganhou 50, não gostou. Sim. Quem não queria pagar nem 100 nem 50, não gostou de pagar 50. Né? Então tem uma história que diz, só quem ganha bem no judiciário é os advogados. Então, eu não acredito nisso não, mas assim, é uma verdade que no judiciário, independente do juiz ser imparcial, ele nunca vai lhe dar uma sentença que as duas partes são satisfeitas. Já na mediação ou na negociação, você está negociando, então você está sabendo do que é que você está abrindo mão. A outra parte está sabendo do que é que ela está abrindo mão. Então, quando é matemático, por exemplo, você está me devendo X, eu estou lhe devendo X. E aí a gente vai fazer uma matemática para ver o que é que vai dar certo. É mais fácil. Mas quando envolve ente familiar, quando envolve bens imateriais, por exemplo, você tinha um violino que era do seu pai, que foi do seu bisavô, e a pessoa pegou e jogou o violino fora, e não sei o que, então gerou uma raiva em você, e você partiu para cima da pessoa e brigou. Então, isso é mais complicado, mas você consegue resolver quando você vai. Não tem uma compensação justa financeira para isso, mas tem um pedido de desculpa. Eu já tive negociações que a única coisa que a outra parte queria era um pedido de desculpa. E a parte de cá não queria pedir desculpa. E eu falei, ó, você vai ter que pedir desculpa pro resto para perder tudo. Vai pedir desculpa. Tá bom, é isso que você queria, E desculpe. Aí, tá satisfeito? E aí isso começou aquela coisa assim, não, mas eu quero que coloque o pedido de desculpa público no Instagram, no Facebook, no YouTube. Não, calma, então vamos tirar essa cláusula, porque aí não vai dar, a gente vai pedir uma desculpa, o processo vai... O cara quer, no fundo, ele quer a humilhação pública de dizer assim, sabe, também é demais, né? Exatamente, então aí que a gente vai ponderando e dizendo, olha, não é por aí, vamos cortar isso aqui. E mostrando para outra parte que ela vai ganhar mais, porque ela está recebendo agora, se for em dinheiro ou não, mas ela está finalizando esse ciclo aqui, do que ela continuar aí um divórcio durante 10, 15 anos, brigando por causa de um apartamento, de uma casa na praia, ou um espólio que eu tenho que desde 79. Veja, eu nasci em 76. Desde 79 que esse espólio corre, e eu advogo nesse espólio, e é uma casa só, e 4 filhos não conseguem se entender. E no final das contas, em muitos desses espólios aí, os herdeiros ficam sem nada. Sabe quem é que fica? A fazenda. A fazenda, porque não começa paga o IPTU, a casa deteriora, aí daqui a pouco o morador de rua diz, tava arrombado, eu vim passar uma chuva aqui, eu já estava arrombado, daqui a pouco invade, daqui a pouco pede um usucapião. É incrível a quantidade de espólio que acaba deixando os bens para estranhos. Tu já tinha percebido isso, não? Já. Ou para fazenda, ou para estranhos, ou para um cara que chega e toma conta. Já. E os herdeiros dizem, olha, eu prefiro perder para esse estranho do que perder para ela que... Pois é. Sabe? E às vezes é a irmã. Entendeu? Às vezes é a irmã, é o irmão. Aí quando você começa a ver, aí tem, porque você era a favorita de papai, porque você era a favorita de mamãe, porque você ganhou a bicicleta e eu não ganhei, e eu tenho mais direito do que você. E aí você vai explicar como jurista. Não, os direitos são iguais. Morreu, não deixou testamento, todo mundo vai herdar igual. Então vamos fazer um acordo aqui, como é que a gente vai vender? Isso é matemática. A casa vale X para cada um. Ok? Vamos vender? Não, porque eu quero morar. Aí um faz, não, porque eu não quero me desfazer, porque era a casa do meu pai. Mas também não quer comprar a parte dos outros. E eu uma época dessa, eu estava conversando com um juiz da vara de sucessões e ele disse, é muito complicado porque tem muita gente, tem muito processo que não se encerra, porque tem gente que insiste em não vender o bem, mas a outra parte não quer continuar em condomínio com essa parte. Por exemplo, são irmãos que não se falam, que são brigados há tempos. E aí, o pai morreu, a mãe morreu, ficou a casa, e um não quer vender porque tem memórias afetivas naquela casa, mas ele tem como se sustentar, ele vive bem. Já o outro precisa do dinheiro da casa para se manter e tal, e quer vender.
Mas ele, o que quer ficar, nem quer comprar para não dar o direito ao irmão, para ele ficar com a casa só para ele. Entendi. Entendeu? E nem quer resolver o problema. Ele quer o quê? Tumultuar. Engraçado, outro dia eu vi uma história de pessoas conhecidas, não foi nada de escritório, mas assim, vê que situação. Preste atenção, que narrativa. Eu não tô nem olhando para as câmeras, eu tô olhando só para Perazzo, viu? Porque é muito bonito, a gente fica... Pra ir. Olha só, aí chegou a história. Ela quer ficar com tudo de papai. Começa a história. Uma irmã dizia o seguinte, olha, as outras irmãs nunca apareceram, nunca deram um comprimido para papai, nunca nada. Eu perdi meu tempo de vida, eu perdi meu tempo de existência, de namorar, de viajar para tomar conta de papai, enquanto minhas irmãs nem um comprimido davam. Papai morreu, agora elas querem entrar e dividir tudo. Quando eu perdi, gastei, investi tempo em papai. Narrativa 1. Aí eu fui ouvir a outra irmã. Ela disse, olha, aquela safada é uma chamichuga. Sanguessuga, o pessoal aqui chama. É uma chamichuga de papai desde criança. Nunca trabalhou para viver, de arrancar dinheiro de papai em vida. E agora, na morte, além de ter sugado papai a vida toda, agora depois da morte, acha que tem mais direito do que nós. Eu disse, veja que dois pontos de vista completamente diferentes, né? E quem tem razão? Já ouviu uma história dessa? Como é que se equilibra um negócio desse em direito de família, Dani? Veja, direito de família, ontem mesmo eu estava fazendo uma consultoria, estava atendendo um cliente. É uma das partes mais difíceis do direito, porque você lida diretamente com pessoas. E ali você tem um monte de sentimentos, você tem mágoas, você tem a mulher que foi abandonada, ela vem magoada, ela vem querendo vingança, ela vem querendo alienar o filho contra o pai. É uma série de coisas assim. E o espólio, o inventário, ele vem cheio disso também, porque tem as brigas dos irmãos. E aí depois que vão-se os irmãos, aí vem os sobrinhos. Aí um sobrinho que nem participou da história do pai, do avô, nem muito mal conhecia o avô, entra no meio e começa a brigar com todo mundo. Então, existe essa coisa de que, como cada um vê, né? Eu tô de frente para você, eu tô lhe vendo, tô vendo a cortina atrás de você, tô vendo a televisão aqui, você tá vendo uma outra imagem. Você tá me vendo, tá vendo a cortina atrás de mim, tá vendo a televisão, mas você tá vendo de um outro foco. Então, cada um vê de um jeito diferente. Mas veja como você coloca, como as pessoas tendem a colocar, quando tem dinheiro envolvido, principalmente, como elas tendem a apontar. Ela passou o tempo todo sugando de papai. Não pensam que ela não casou. Ela abdicou, talvez, de fazer uma faculdade para tomar conta do pai, para ficar lá trocando as fraldas do pai, para dar os remédios na hora certa do pai, porque preferiu do que contratar uma cuidadora, enquanto o outro irmão estava fazendo faculdade, estava indo para as festinhas e tal. Mas o irmão não vê isso, ele vê, não, ela passou a vida inteira sem fazer nada, era uma encostada. Que também é possível, sabe? Uma pessoa diz, sabe, é mais fácil aqui, papai me dá, e assim, eu vou afastar a família. Não estou dizendo que nenhuma, nem a outra tem razão, mas que a gente vê. É possível. Tipo, eu vou fazer uma treta para afastar as irmãs aqui de papai, que papai aqui, sabe, eu tô mais perto, ele tem que dar a mim mesmo. É possível. Tem os dois lados, né? A manipulação, por exemplo, sou eu que tô aqui junto de você, tá vendo? Enquanto fulano tá lá viajando com a mulher, sou eu que tô aqui junto de você. Então me dê seu cartão de crédito para eu ir ali comprar um negócio para mim. E o outro, na verdade, é ele que tá bancando o pai. É ele que tá trazendo dinheiro pro pai. Ele vai lá visitar o pai, ele vai ver. Tem essa coisa também. Então é muito difícil a gente conseguir. A gente precisa estar realmente de fora daquela história. Para ver quem tem um pouquinho. Para poder a gente começar a tolher as raivas de cada um, entendeu? Sim. Poder se vá se despindo dessas raivas que você tem, porque com as raivas a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então a gente tem que olhar para frente. O que foi para trás já foi, e a gente tem que olhar para frente. É uma questão de matemática. Imagina essas bombas o dia todo dia no judiciário, multiplicado por 1000 vezes, assim, porque tudo é uma treta, os juízes de família normalmente eles são meio desparafusados, né? Quase todos.
Advogado de família, juiz de família, é tudo meio desparafusado. Por quê? Porque a gente lida com gente o tempo todo e muitas vezes a gente está tão preocupado, a gente se envolve tanto com a questão do cliente, se o cliente está certo, se o cliente... Às vezes ele não é nem que ele esteja certo ou errado, é que ele tem esse direito de ver o filho, de ter a companhia do filho, de poder visitar, entendeu? Se ele está dando ou não a pensão, é outra história, são outros 500. Mas ele não pode deixar simplesmente de mão e não ir visitar o filho, porque ele vai ser um pai ausente. O filho depois vai cobrar isso da mãe, vai dizer, foi você que me afastou do meu pai, foi você que não deixou meu pai ir. Ou talvez a madrasta, a nova esposa, diga, eu não quero que você vá visitar seus filhos, porque são filhos de outro casamento, então isso não vai. Então, assim, existe uma série de coisas que a gente precisa recortar. Eu vi uns dias ou meses atrás, um tempo desse atrás, que foi o seguinte. O cara já estava idoso, já estava tal. De repente arrumou um negócio que hoje está muito falado na por moda. Aí. Sugar Daddy. Sugar Daddy. Sugar Daddy. E assim, aí as filhas chegaram e disseram, temos que interditar papai. Temos que interditar. Ele está enlouquecido com aquela mulher. Está dilapidando nosso patrimônio. Nosso patrimônio, nosso patrimônio, nossa herança. Temos que interditar. Ele está apaixonado, está dilapidando. Ela afastou. Tu tem visto esse tipo de coisa? Um coroa bem, já pegando uma novinha assim, muito afasta as filhas, sei lá, manipula o cara para o cara vender, e o cara vende e acaba chegando a... Existe mesmo isso, Dani? Existe, e muito. É mesmo, Dani. Agora, existe duas situações. Existe a situação onde o cara tá consciente que ele tá fazendo isso de propósito, assim, eu que trabalhei, eu que juntei, eu gasto como eu quiser. Deixa eu gastar com a Sugar Baby que eu quiser. Né? O dinheiro é meu, só é de vocês quando eu morrer. E existe o lado das filhas que dizem, não, a gente tá vendo que ela é uma aproveitadora, que ela não tá cuidando de papai, mas que ela só tá sugando o dinheiro dele e tal. Então, existe esse lado e existe o lado que tá realmente, que tá só aproveitando. Vou arrumar um velho rico da lancha, né? Um velho da lancha pra pagar o dinheiro pra mim, pagar o meu shampoo no final de semana. E vou ficar com ele e vou gastar tudo que ele tem, porque ela sabe que ela não vai herdar. Ela não vai comprovar união estável, porque depois de 70 você não consegue comprovar mais nada, não tem mais direito a nada, então a herança ela não vai herdar. Ela vai gastar enquanto ela tiver. Mas pode manipular o cara, dizer, vende e compra um apartamento pra mim. Pode. Normalmente elas conseguem... já vi situações, e aí não vou citar nomes, né? Mas assim, normalmente elas conseguem o quê? Me arrume uma casa, me deixe uma casa e me deixe bem. Lá o Sugar Daddy vai lá, compra uma casa, deixa ela com uma casa, com um carro, tal, às vezes paga a faculdade, mas deixa ela organizada, digamos assim. Só que protege também o patrimônio que vai deixar para os herdeiros. Em outras situações, ele está dizendo, esses filhos nunca ligaram para mim. Deixa eu gastar meu dinheiro. Trabalhei, me esfolei todinho. Deixa eu pegar uma novinha gostosa. Caramba! Sua mãe já morreu, deixa eu viver minha vida. Exatamente. É isso aí. É por aí, mas é por aí, entendeu? E assim, existe essa questão da interdição, mas uma coisa que a gente tem hoje na interdição é o seguinte: interdição, ele não tem réu. Quando você entra com o processo de interdição, o interditado ele é entrevistado. Então, você tem que comprovar o porquê que ele está sendo interditado. Você está pedindo interdição do seu pai porque você alega que ele é um pródigo, que ele está gastando indiscriminadamente o dinheiro dele, que é dele, não é seu ainda, só passa a ser seu. O direito de herança é somente quando ele morre. Então, ele está gastando o dinheiro dele indiscriminadamente, com coisas fúteis, ou em jogo, não sei o que quer que seja que você vai alegar. Ou dando apartamento para novinha. Ou arrumou uma louca, que aí você vai comprovar que ela é louca, que é uma novinha, que é uma exploradora, que já fez isso com vários homens e tal, blá. Tem gente que faz isso também. Mas o que é que o juiz faz? Num processo de interdição, o réu, ou seja, a parte requerida, é o interditando. Então, ele vai ser entrevistado. Então, existe interdição por doença,
porque realmente a pessoa está demente, porque a pessoa às vezes é até jovem, mas não tem condições de manipular dinheiro, não tem condições de se cuidar sozinho, precisa de um curador. Mas existe esse tipo de situação. Não, vamos interditar, porque é a melhor forma da gente tomar o poder dele sobre o dinheiro dele mesmo e tirar a novinha do negócio para a gente poder... Para ficar alguma coisa, senão sobrar alguma coisa, porque senão ela vai beber tudo champanhe. Entendeu? E aí... Mas o juiz entrevista. E muitas vezes o senhorzinho que está lá do outro lado, o sugar daddy, chega e fala, não, veja só, eu trabalhei 50 anos da minha vida, juntei, dei tudo, paguei escola, faculdade, e tudo. Agora eu quero ir com a novinha para Paris mesmo, beber champanhe mesmo. Eu quero viajar de primeira classe, eu quero andar na minha lancha, eu quero não sei o quê. Minhas filhas estão tudo criadas, tudo casada, já dei tudo que elas podiam. E por que eu tenho que deixar? Caramba, e você se colocar nessa situação, imagina, coitado dos juízes de família, porque é uma situação que realmente, né, você vai dar razão a quem, um pouco aos dois. Porque veja, se fosse, não, é um velho, é um idoso, não vou dizer um velho, mas é um idoso que perdeu a consciência, que tem um segundo casamento, já tem um segundo casamento, que já separou, mas tem filhos ainda menores de idade, ou que têm 20 anos, mas ainda estudam, que ainda precisam de sustento. Ok. Nessa situação, você não interdita, mas assim, você vai justificar para o juiz, meus filhos ainda precisam de alimentos, enquanto isso ele está gastando lá com a novinha e meu filho aqui passando fome. Eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade do meu filho tem que trabalhar para poder me ajudar a se sustentar, e ele está lá gastando dinheiro com a novinha. Então, existe essa situação. Mas existe a situação onde os filhos já estão mais velhos, criados, já tem netos, já tem tudo, e vai interditar o pai. Por quê? Se o dinheiro é do pai, se foi o pai que construiu, entendeu? É uma coisa assim, eu pelo menos vejo o direito sucessório dessa forma. Eu acho que a herança ela só passa a existir quando existe a morte. Até a morte é tudo de quem foi. E assim, eu sempre digo, eu não vou deixar a herança, vou tocar fogo em tudo que eu puder. E assim, quando meu pai faleceu, eu disse, nós fomos, eu e meus irmãos, nós fomos e renunciamos toda a nossa herança para minha mãe. Sim. Então ela é detentora de 100%. Por quê? Porque quando ela casou com meu pai não tinha nada. E quando meu pai faleceu, eles tinham muita grana. Então, por que a gente tem que ter direito a alguma coisa? Ô Dani, e agora, veja, aí você diz assim, sabe uma coisa? O negócio é ficar sozinho, arruma uma namorada, arruma outro. Foi uma mulher, arruma um namorado, tal, um companheiro, mas... Aí eu tava lembrando de um dia desse que eu li um livro que foi escrito aqui em Recife, década de 30, chama-se Recife Sangrento. É um clássico. Hoje está R$1.000 se você encontrar. Se encontrar no sebo, né? Se encontrar é R$1.000, sabe? E histórias de crimes que aconteceram no Recife, de década de 20 e 30. E assim, um que meio que chocou foi o seguinte, uma menina que era filha única, os pais morreram, ela ficou rica e casou com um cara. Depois, cadê fulano que nunca mais apareceu? Ela foi visitar uns parentes distantes no Rio, mas ela vai voltar e tal. E passou anos, ela não voltou ainda, tá ficando no Rio. E quando alguém perguntava, não, ela tá bem, sabe, tá no Rio, tal. Só que aí depois, isso foi Recife, década de 30. Ele disse, olha, eu queria vender, agora não tem escritura, porque a minha mulher tá no Rio. E tem sempre esses caras que compram o problema. Que compram um imóvel sem documentação, sem escritura. Sempre tem. Compra o problema. Sabe, um recibo de padaria aqui. Aí o cara lá, que era o marido dela, disse, não, eu vendo com recibo de padaria. E tem gente que comprava. E ele foi vendendo. E um dia se descobriu que ela estava morta e que ele tinha matado e que ele dilapidou. Todo então, assim, patrimônio. Quando você fica na solidão também, aí você vê, caramba, chega até um estranho para dizer assim, já que não tem filho para brigar, eu vou arrancar. E aí acontece esse caso, isso é literatura, viu, gente? É o livro, Recife Sangrento. Ou chega um abutre na forma de marido, ou chega um abutre na forma de
Tem muito. Sei lá, de um empregado ou de um parente distante que vai se apropriando. E daqui a pouco, realmente você perde para a debilidade de não ter pessoas ao seu lado. Né? E às vezes o cara morre e não deixou nenhuma pessoa próxima, e daqui a pouco todos tomam conta. Aquele cara morreu, invade o terreno, eu estou aqui para tomar conta. Aí dessa história de tomar conta acaba ficando com a propriedade. Isso é muito comum da gente ouvir, né? Muito. Né, Dani? Muito, muito comum. Inclusive, tem situações. Eu tenho situações, casos no escritório de divórcios, onde o marido casou com interesse no patrimônio dela, da mulher. E o que é que ele fez? Como é que ele podia fazer para transformar o patrimônio dela no patrimônio dele? Ela se casou com separação de bens, o que ela já tinha antes não entrava, né? Porque o pai já tinha avisado, olha, quando você casar um dia, case com separação de bens. Tentando proteger, com comunhão já, né? parcial e tal, não sei o quê. Casou com comunhão parcial, na verdade. E aí, já tentando blindar alguma coisa para ela não ficar sem nada. Mas ela muito só, casou com um cidadão, e a primeira coisa que o cidadão fez foi começar a vender tudo que ela tinha. Manipulando, Aquela coisa assim, olha, vendo ela debilitada, incentivando, fazer o seguinte, né? Vamos fazer uma viagem para Miami, e aí vamos comprar um apartamento lá no nosso nome, mas para isso a gente vende aqui aquela sua casa de Apipucos. Aí vende pra a casa. Aquela casa de Apipucos que ninguém usa? Vamos vender e gastar. Aí vende, né? a casa de Apipucos e compram em Miami e coloca só no nome dele. Aí vende a casa da praia e compra um barco e bota só no nome dele. Ou bota no nome dos dois com cláusulas que ele pode vender sozinho. Então, assim, tem gente para tudo. E o que a gente precisa é exatamente isso. Se cercar de pessoas que a gente sabe que vão cuidar da gente. Porque, no fim das contas, quando a gente tá só, é muito pior. Né? A gente tá sozinho, a gente é alvo fácil. Sim, é. Né? Facilmente seduzido. Então, a sedução não é só uma sedução que a gente fala sexual, é uma sedução emocional. É uma sedução de você estar fragilizado, porque você está num luto, porque você sobreviveu a uma doença, a um acidente. E aí vem aquela pessoa calminha, legal, gente boa, vai se aproximando de você e vai ficando seu amigo. Daqui a pouco você está pagando as contas dessa pessoa, você está dando dinheiro para essa pessoa, a pessoa já tem a senha do seu cartão, já tem todas as suas senhas, já manipula o seu dinheiro, já diz, vamos investir em tal coisa, já bota investimentos no nome dela. E aí você vai confiando, não, mas é meu amigo, é minha, marido, a minha pessoa. Exato. Entendeu? E aí quando você vê, perdeu tudo já. E aí a pessoa desaparece. Eu vi você falando de causos aí, eu vi um caso uma vez, que aí também soube que foi verídico, mas não foi aqui no Brasil. Mas foi relatado na Folha, acho que foi Folha de São Paulo, isso já faz um tempo. E foi uma coisa mais ou menos assim, a mulher sozinha, a mulher 40 e poucos anos, divorciada, sozinha, não tinha filhos e tal, conheceu um rapaz, um homem, né, se apaixonou, ficaram namorando e tal, não sei o quê, tudo muito organizado e tal. Com o tempo aí ele disse, olha, eu vou ter que voltar para minha cidade para resolver uns problemas e eu ligo para você de lá. Aí ela disse, tá. E aí ele voltou, depois de 1 ano, 8 meses de relacionamento. Ele voltou para o lugar, para a cidade, e quando chegou lá na cidade, deu umas 2 semanas, ele ligou para ela, falou, olha, eu passei mal aqui e eu tive um problema e fui para o hospital e o médico disse que eu tenho que fazer um transplante de rim com urgência ou eu vou morrer. E aí ela disse, como assim? O que foi que houve? Não sei o que. Aí eu vou para aí me encontrar com você. Ele fez, não, veja, não precisa você vir e tal. Ela, não, eu vou. Ele, onde você tá, eu vou me encontrar com você. E ela foi se encontrar com ele. E aí ele levou ela para o médico dele. O médico disse todo o relatório, que era não sei o que. Ela disse, eu quero fazer o exame para saber se eu posso ser doadora. Fez o exame, é compatível, tal, não sei o que. Ela disse, não, eu vou fazer a doação. Aí fez assinou o termo de doação, fez a cirurgia, fez a transferência do rim dela para ele, veja bem, viu? Do rim. Foi dinheiro, não, foi o rim. E aí, ela terminou a cirurgia, foi pro quarto do hospital, ainda meio grogue e tal. Entrou uma mulher, aí fez, olha, eu vim lhe agradecer. Aí ela, me agradecer? Sim, eu vim lhe agradecer porque você doou o rim pro meu marido. É uma coisa assim,
não é todo mundo que faz isso, foi um ato altruísta. Aí ela, seu marido, ele é meu namorado. Ela disse, não, ele é meu marido. Nós somos casados há 20 anos. Ele estava com problema, ele foi para tal cidade fazer o tratamento e não deu certo e tinha que fazer o transplante. E disse que tinha lhe encontrado, meu Deus, que você era uma pessoa compatível. E aí, graças a Deus, você concordou em dar muito obrigado e tal, não sei o quê. Quando ela ficou boa, que teve alta do hospital e tal, da doação... Ou seja, não basta roubar tua não riqueza, é só os bens. você rouba até teu corpo. É. Roubar um corpo da E aí não tinha mais nem como devolver, né? Não tem mais nem como devolver. E aí ela foi bater lá na casa do rapaz depois. Olha, eu vim aqui, descobri seu endereço e tal. Vim aqui, queria saber. Porque eu não doei meu rim para o marido de ninguém. Eu doei meu rim pro meu namorado. Aí disse, não, olha, me desculpe. Eu mandei fazer uma investigação. Sabia que você era uma pessoa compatível e tal. E fui lá, a gente acabou se envolvendo sem querer. E aí você veio e doou. Meu Deus. Ou seja, ele provavelmente tinha algum... é como aquele cara do Tinder, né? Do filme. Exatamente, foi isso que eu tava lembrando. O estelionato do Tinder, afetivo. Afetivo, que tá muito falado isso, exatamente, né? Esse tipo de golpe. Então aí ele fez o quê? Foi para alguma clínica, conversou com alguma enfermeira, deu algum trocado e fez, quando aparecer alguém com tais qualificações, tu manda para mim, que aí a gente faz a checagem, ver se tem compatibilidade de plaquetas, não sei como é que faz essa coisa, eu não sou médica, e aí eu vou me encontrar com essa pessoa. E aí ele começou a perseguir ela, tipo assim, esbarrava com ela no metrô, esbarrava com ela no mercado, mas ele sabia que era ela. Ela é que não sabia quem era ele, então para ela era qualquer pessoa. Até que ela se envolveu com ele emocionalmente e resolveu. É pra você ver o quão impacta qualquer decisão que a gente Parece até história de Netflix. A Netflix tá perdendo aí muita coisa, viu? E falando em Netflix, outro dia eu vi uma série que era... Não lembro, o pessoal aí pode até comentar, se eu não me engano era O Curador. Era algo assim... Mas eu entendi a ideia. Vê só, uma história que se passa nos Estados Unidos, que era uma bandida, na verdade, que ela identificava pessoas ricas e sóis. Aí tinha um esquema com um médico, que o médico já falava pra ela, olha, aquela mulher ali é rica e só. Aí mandava uma denúncia pra assistência social lá dos Estados Unidos, né? E o juiz nomeava um curador, e a curadora era essa bandida. Olha só. É Netflix, mas assim, a gente vê que pra existir uma história dessa, teve um caso verdadeiro, sabe? Teve um caso verdadeiro parecido. Aí essa mulher começava a ser curadora profissional de um idoso abandonado que estava numa clínica e ia fazendo tinha acesso, aí descobria que a idosa tinha joias guardadas não declaradas no imposto de renda. E com o alvará do juiz, com a nomeação do juiz, ela começava a fazer vários desvios daquela pessoa rica e só manipulando até o juiz, fazendo uma prestaçãozinha de contas bonitinho. Depois procurem no Netflix, é bem interessante isso aí. Às vezes ela faz até a venda de bens que não é possível. O curador ele não é autorizado, mas ele pode pedir autorização ao juiz para fazer a venda. Eu preciso fazer a venda de tal bem porque ela precisa de tais remédios que são mais caros, de tais tratamentos. Aí bota um superfaturamento, o juiz autoriza a venda, ela pega o dinheiro do imóvel. Pronto, foi isso que aconteceu na série. Depois assista, depois procure. É muito interessante e assim, é meio dramático. Mas dizer, meu Deus, assim, sabe, quando a gente fica débil, quando a gente fica adormecido, entorpecido pela idade, por tudo, aparecem essas pessoas, às vezes da família, às vezes um completo estranho, às vezes até uma gangue, né, que chega pra dizer, olha, tá entorpecido, toma a casa, invade a casa, dá esse jeito aí do juiz botar coisas assim que acontecem no cinema, mas que é na vida real. Tudo na vida real, como né? sempre, a arte imitando a vida. Não é a vida que imita a arte, não. É a arte que imita a vida. Porque a gente... Se alguém teve aquela ideia lá de fazer um filme, é porque já viu em algum lugar. E o mundo é tão grande que a gente não tem noção. A gente tem noção daqui. A gente conhece algumas coisas fora. Talvez muitas coisas fora, mas a gente não conhece o esmiuçar, né? Meu irmão mora nos Estados Unidos e uma vez ele teve que fazer uma viagem de carro
passou por umas cidades pequenininhas e teve que pernoitar numa dessas cidades. E foi dormir num aqueles hotéis de passagem que aqui a gente chamava antigamente de motéis, que eram aqueles motéis de posto. Né? Aqueles hotéis de passagem, Ibis e tal. E ele ficou hospedado nesse hotel. E os hotéis lá, a grande maioria tem janelões muito grandes, esses hotéis pequenininhos. Que são hotéis exatamente para pernoite, para poder o viajante seguir no outro dia. E aí a filha dele foi abrir a janela e ele: você nunca assistiu CSI? Você tem que assistir CSI para parar de abrir janela, para parar de abrir porta, para parar de ir buscar gelo, porque é aí que o perigoso está, o psicopata, ele está escondido nesses lugares. Eu falei: pior que é, a gente acha que não, a gente acha que a gente nunca vai ser vítima, mas a gente é os outros dos outros. Minha mãe sempre diz: olha, a gente é o outro do outro. Quando a pessoa diz: não, os outros, uma vez eu vi fulano, uma pessoa me contou, eu soube que uma pessoa. Então imagina a pessoa dizer: eu soube que um advogado, aconteceu isso e isso com ele, né? Então nós somos os outros dos outros, a gente tem que estar sempre com a guarda levantada, porque... E sabendo que um dia vamos chegar nessa situação, por idade, por Alzheimer, por alguma coisa. Pelo menos assim, o cara com Alzheimer ele já nem sente, porque mas assim, o ruim é tantas situações. Teve uma situação, também não vou falar nomes, mas a história é conhecida de um artista que nomeou um amigo de infância como administrador. Aí o amigo tinha procuração, vendeu tudo que ele tinha, sabe? E foi uma decepção enorme. E assim a gente começa a ver, né, que às vezes a gente está muito... E isso nos Estados Unidos existiu um programa sobre isso, que era o seguinte, era mais ou menos isso, o tarado está dentro de casa. Porque você protege sua filha do estranho, você protege sua filha do desconhecido, você protege sua filha não sei de quê. E quando uma boa parte desses estupros assim, de vulneráveis acontece no condomínio, com o tio, com o avô, com o pai, com o vizinhozinho, com o porteiro, são pessoas que estão próximas e você diz: não, dessas pessoas eu não precisava estar vigilante, eu precisava estar vigilante do desconhecido. E você meio que abre a guarda. E é assim, se você for ver a vida real, uma boa parte desses estupros de vulneráveis, de crianças, são pessoas próximas de casa que quase a gente... todas. Não é, Dani? Quase todas. E eles começaram a abrir: olha, tenha muito cuidado com quem está perto. Você já tem muito cuidado com quem é desconhecido, tenha muito cuidado com quem está perto. É o cunhado, é a pessoa, tudo, né? É o irmão do seu primo, do seu amigo. É uma pessoa que, não, mas a gente boa, mas passou a noite aqui, pernoitou, sua filha tá lá e tal. Então, assim, a gente nunca sabe quem é, quem são as verdadeiras pessoas, né? Então, assim, todo mundo tem um pouquinho de médico louco, todo mundo tem um pouco. Então, essa coisa do cuidado é muito séria. E principalmente, como você está dizendo, vai chegar um momento que talvez todos nós estejamos aí, talvez não, né? Mas a gente precisa se precaver. E é bom ter cuidado. Ô, Dani, depois de tanta história triste, eu já tô até com a fumaria. Boa. Fala uma coisa boa aí, uma coisa legal pra gente mudar a vibe. Vamos rir, né? Vamos mudar a vibe. Sim, vamos falar então de dress code, que eu tava vendo você falando de dress code na CBN. Me diga aí o que é que você acha. Porque é o seguinte, foi o que eu falei outro dia lá, foi o seguinte: tem pessoas que a gente vê que o cara tá sem noção, se vestir de carnaval na audiência e pro carnaval com roupa de judicial e pro judicial com roupa de carnaval. E assim, pessoas que não tem. E a gente tem que... Olha, tem a roupa da igreja, tem a roupa da audiência, tem a roupa da cerveja com os amigos, tem a roupa de ir na padaria, né? E aí a gente começa a ver um mundo de Instagram que não é possível que aquele mundo seja real, de uma perua ser perua o dia inteiro, inclusive para ir na padaria. Fica até uma coisa, sabe? Vai na padaria e tome 30 fotos, e aí já começa a ficar uma coisa artificial. O que eu falei foi exatamente isso: olha, dress code é isso. Vai na padaria, vai elegante, mas com uma roupa de padaria, uma roupa de padaria. E assim, muita gente perdeu essa noção de que a sua vestimenta, a sua indumentária tem que ser compatível com a necessidade do momento, né? Se você vai para um ambiente religioso mais formal, mais descontraído,
Tal. E aí eu vejo cada absurdo nesses Instagrams hoje que... E não só nos Instagrams. E a gente fica só rindo, caramba. Não só nos Instagrams, mas na vida real a gente vê muito. Hoje menos no fórum, porque a gente vê menos gente circulando. Mas teve uma época, como eu fiz moda também... Isso só uma coisa, explica o que é dress code, que de repente a gente tá falando aqui e ninguém sabe o que é dress code. Fala dress aí. Code é código de vestimentas, então significa que você tem que estar adequado ao lugar que você vai. O que é isso? O que é você estar adequado? Você não vai para a praia com vestido longo, como você não vai para uma formatura de biquíni. Então é exatamente o que você estava falando. A roupa, ela é a primeira, a sua imagem é o que primeiro comunica. Então a roupa, ela faz parte do que você quer comunicar. Né? Eu estou assistindo, a gente estava falando Netflix, eu estou assistindo uma série que é até muito interessante, que é de umas meninas que são jornalistas. E uma delas foi fazer uma entrevista com uma deputada. E ela perguntando sobre as roupas da deputada e tal. E ela falou, não, eu me comunico muito com os meus eleitores através da roupa. Então, quando ela votava em alguma CPI, alguma emenda dessa, que ela votava, que ela sabia que o povo não ia gostar do voto que ela tinha dado, ela usava uma roupa polêmica. Porque aí o que entrava na mídia era a polêmica da roupa dela e não o voto em si. Sim. Então ela botava uma cortina de fumaça para substituir. Então, assim, eu já fiz algumas palestras para estudantes de direito, eu faço consultoria de moda para advogados, só para advogados. E o que tem acontecido é exatamente isso, as pessoas têm misturado as coisas. Então, assim, os estudantes de direito se sentem... Ah, não, eu sou advogado, mas eu não preciso andar de terno. Realmente, você não precisa andar de terno, mas você tem que estar bem vestido e apresentável. É totalmente diferente quando você vai atender um cliente e quando você vai conversar com o juiz, quando você está com o terno, quando você está com a gravata e quando você está parecendo que vai para um carnaval. A forma do juiz olhar para você, a forma de você fazer audiência. Então, assim, não é questão de preconceito, é questão de você comunicar. Você quer comunicar o quê? Você está elegante, você está... Não é questão... que eu até uma vez fui ponderada sobre isso, fui questionada sobre isso. Não é questão de grife. A grife não tem nada a ver com isso. Não é luxo, é a questão da vestimenta. Como é que você está vestido? Você está adequado para atender essas pessoas? Você está adequado para fazer esse tipo de audiência? Então, assim, as cores influenciam, o tipo de roupa influencia. Aí eu vou contar uma historinha bem breve. Eu fiz uma consultoria, prestei uma consultoria uma vez para um pessoal de startups. E pessoal de startup, você sabe, são aqueles meninos novos que ganham muito dinheiro, que trabalham numa sala com um monte de puff e com um monte de laptop. Então, assim, eles trabalham, eles giram muito rápido, a mente deles gira muito rápido, mas eles não têm muita noção do que vestem. Então, eles vão para uma reunião com você de bermuda, alguns vão de calça, mais aquele negócio, uma camisa polo ou uma camisa normal e tal. E toda vez que eu sempre eu uso muito preto ou vermelho, mas assim, eu uso muito preto e... Normalmente, as reuniões com eles, eu estava de preto. E eu percebi que eles ficavam meio travados para me perguntar as coisas, falar comigo. Doutora, não sei o que. Eles ficavam... E eu estava fazendo alguns contratos, estava fazendo algumas coisas para eles. E aí, na terceira vez, eu achei alguma coisa estranha. Eu falei, não, deixa eu dar uma pensada aqui. Aí comecei a pensar no que era. E aí eu marquei uma reunião com eles para uma sexta-feira, que é o dia que eu posso ir mais à vontade para o escritório, que normalmente eu não marco reuniões nas sextas. Marquei uma reunião com eles para uma sexta-feira e fui com um vestido amarelo. A reação foi totalmente diferente. Eles se sentiram como se tivessem praticamente à vontade comigo. Mas, doutora, veja, e falaram, doutora, acho que esse menino nunca tinha falado tanto na vida. E eu meu Deus, para você ver o quanto que a roupa comunica, né? O quanto que, o que eu estou dizendo aqui veio. Se eu venho toda de preto, eu estou dizendo se eu estou tranquila, por isso que a gente vê tanto nos funerais dos Estados Unidos, todo mundo está de preto, independente de estar triste ou não, está de preto, porque significa que a indumentária, ela está comunicando que eu estou num lugar de luto. Mesmo que eu não esteja, mas eu estou num lugar de luto. Todo mundo vai de preto. Aqui não, aqui o povo vai de verde, vai de rosa, vai de azul. Tá nem aí, né? Só quer fingir que tá chorando quando finge, né? Muito pelo contrário. Outro dia eu fui para um enterro de uma tia. E aí os parentes não se viam há muito tempo, só se veem. Aí dava uma gargalhada, sorria, não sei o que. Aí ela disse, olha, se lembrem que vocês estão no enterro, a tia velha. Vocês não estão aqui comemorando, não. E o pessoal, tipo assim, porra, eu vim aqui para rever todo mundo e sorrindo, se abraçando, e eles, vocês estão no enterro. Mas aí a gente não tem, a gente tem muita essa falha de achar, a gente que eu digo,
porque eu também tive que me corrigir muito nessa questão da comunicação, de entender que a indumentária, ela comunica muito. Antes de você dar o primeiro oi, a tua roupa já disse tudo. Se eu vou gostar de tu, se eu vou ficar meio com o pé atrás, se tu é um advogado confiável, se tu não é um advogado confiável, como é que é, será que eu devo contar tudo, conto só a metade? Então, assim, tudo depende, eu chamo de armadura. A armadura que você veste é que vai dizer se você vai ganhar ou não a guerra. Então, é a mesma coisa. Um dia eu estava conversando, assim, informalmente com a arquiteta e ela discutindo comigo esse ponto da questão da indumentária. Não, mas eu sou uma arquiteta, eu sou uma pessoa... Aí eu disse, olha, o seu quadrado é maior do que o meu. O meu quadrado, ele é mais fechado, mais restrito. Eu tenho mais limitações, porque na minha profissão, a gente ainda tem aquelas regras de conduta. Pode ver que os ministros, os desembargadores usam a toga, né? Juízes não usam mais, mas os ministros e os desembargadores continuam usando a toga. Para você fazer uma sustentação oral, você tem que usar a toga. Então, você tem que estar vestido adequadamente. Você não entra no Supremo Tribunal Federal se não estiver de terno. Entendeu? Então, assim, você tem que estar adequado para aquela situação. E aí ela me dizendo, não, mas eu sou arquiteta, eu posso me vestir assim, assado do jeito que eu quiser, posso usar sapatos baixos o tempo todo. Eu disse, não, advogado também pode usar sapato baixo, desde que o sapato não seja uma havaiana, que aí não é sapato. Agora, você tem que estar vestida de forma adequada. E ela disse, não, mas aí tal, aí foi falar dos piercings, foi falar das coisas, das tatuagens. Eu disse, olha, eu não tenho nada contra nada, eu acho que cada um se veste como quer, mas eu acho que tudo tem que corroborar para o que você quer passar. Você quer ser uma arquiteta de alto nível, do jeito que você está vestida, você não vai fechar o planejamento da cobertura daquela senhorinha de 60 anos que mora na Avenida Boa Viagem. Você vai fechar o planejamento de um apartamento massa, de uma galera de startup, de uma galera que ficou rica agora, de uma galera mais nice, que não está nem aí. Mas um pessoal mais conservador, você tem que atender você pode até ir com seus piercings, mas você tem que ir com roupa mais formal. Você tem que ir de forma que ela entenda que você vai captar o que é que ela precisa. Então, você precisa mostrar para ela, se fazer entender para ela, inclusive com a sua roupa, que você pode chegar onde ela quer. E a roupa é o primeiro que chega. Chega antes de você dizer oi. Quando você diz oi, a pessoa já tirou a sua fotografia. Já falou bastante. Já disse tudo, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Ó, como o tempo tá acabando, eu vou fazer uma pergunta que eu tô sempre tocando no assunto. É tanta gente ensinando a ficar rico no Instagram. Né? Ganhe 6 dígitos. Aprenda a ganhar 6 dígitos. Mas a pessoa ainda não ganhou os 6 dígitos, né? Elas pelo menos dizem, tá aparecendo pra tu também esse negócio, fique rico, aprenda a ganhar dinheiro, aprenda a ficar rico, aprenda... É um negócio que eu tenho... No teu Instagram tá aparecendo também Aparece assim, ensino você a ficar rico em 10 parcelas de R$50. Aí eu falo, nossa, se eu pagar R$500, então eu vou aprender a ficar rica como? E fazendo um link, eu vi outro dia um vídeo e os caras assim dizendo, olha, um dos princípios da riqueza é você usar uma camisa branca e uma calça jeans todos os dias. Porque Steve Jobs não tinha tempo para se arrumar. Ele estava com a camisa preta e uma calça jeans todos os dias porque ele tirava um monte de decisões e ele tinha tempo para ter decisões inteligentes usando a mesma roupa. Então tem essa sacada de uma bolha da internet dizendo que se você usar a mesma roupa todos os dias você vai ficar mais rico. Tu já ouviu essa lenda também? Inclusive foi uma briga minha com meu filho. Ele veio me dizer isso, porque a gente estava exatamente falando sobre comunicação e eu dizendo o quanto a roupa comunica. Ele disse, mas o Steve Jobs só vestia preto, a camisa preta e a calça jeans. E aí ele falou dessa pessoa que você falou, que eu sei quem é, só veste uma calça de moletom e uma camisa branca. E aí ele disse, veja como faz sentido. Você não tem que tomar decisão de qual é a roupa que você vai vestir, porque no seu closet só tem isso. Eu disse, e qual é a graça da vida, então? Se você não quer decidir qual é a roupa que você vai... Se fosse tão fácil ganhar dinheiro só porque eu uso a mesma roupa todo dia, né, Dani? Aí eu falei assim, olha, veja só, porque na verdade ele estava me indagando qual era a roupa que ele ia para um encontro com a menina e não sei o quê. E eu fui explicando para ele, dependendo da menina, se a menina é conservadora, se a menina não sei o quê e tal, a gente conversando sobre essas coisas. Eu falei, olha, pelo menos para a mulher,
e eu acredito que para muitos homens também, para a mulher, metade da festa é a escolha da roupa. É a escolha do vestido, é a escolha da maquiagem, é a escolha do cabelo, é a escolha do sapato. Então, se eu tiro tudo isso, fica o quê? Eu vou aproveitar o quê? Se eu vou estar sempre vestido do mesmo jeito porque eu tenho decisões importantes. Quais são as decisões importantes que eu tenho para tomar? Todo dia eu tomo muitas decisões. Eu tomo a decisão se eu vou tomar café ou chá, se eu vou comer ovo ou se eu vou comer queijo, se eu vou comer pão ou se eu vou comer bolacha, se eu vou almoçar ou se eu vou deixar para fazer jejum intermitente, se eu vou trabalhar ou se eu vou malhar. Todo dia eu tenho 1000 decisões para tomar. Mas eu vou me podar de decidir qual é a roupa que eu vou vestir porque eu posso ficar em dúvida? É só você pensar no dia anterior. Eu comecei a fazer isso. Amanhã eu tenho o quê? Amanhã eu tenho que ir para o podcast de Perazzo. Então, qual é a roupa, qual é a armadura que eu vou? Eu tenho uma reunião antes assim, então eu tenho que ir tal do jeito. Então, essa roupa combina com as duas coisas. Então, eu vou assim. Então, eu já pensei antes. Amanhã eu tenho o quê? Amanhã eu tenho uma live do Grupo Mulheres do Brasil, então eu vou e tal. Qual é a roupa que eu vou? Já pensei antes. Então, assim, se você já pensa antes, você poupa tempo. Porque essas mesmas pessoas que querem economizar esse tempo de escolher a roupa são as pessoas que passam 2, 3 horas rolando o Instagram pra cima pra dar like, entendeu? São as pessoas que as mesmas pessoas que acham que a inteligência artificial vai substituir o advogado. E eu falei, nunca, que ela pode ajudar muito, vai ajudar bastante, mas substituir nunca, porque o ser humano tem uma coisa que a inteligência artificial não tem, que é a criatividade. Ninguém substitui o ser humano. Nisso, ninguém substitui. Pode lhe ajudar? Pode. Vai diminuir seu trabalho na metade. Muitos advogados aí vão ficar sem trabalho, com certeza. E alguns outros advogados vão ganhar mais trabalho porque vão produzir em massa. Porque vão produzir mais. Ok. Mas, assim, tem coisas que sou eu que preciso fazer, porque eu que senti o cliente, eu que vi o cliente. É a mesma coisa de oferecer. Você pode ter uma tabela de honorários fixos ou você pode ter uma tabela variável, de acordo com o cliente que vem conversar com você. Então, se você conversou, você sentiu o cliente, o robô ele vai poder fazer isso? Não, o robô ele vai chegar e vai dizer, a tabela da OAB diz que é X. A gente coloca X% e fica assim, então o nosso preço é esse. Ele só vai dizer isso. Ele não tem a criatividade de absorver o sentimento. Ele não está vendo o sentimento que aquela pessoa está vendo, que muitas vezes você atende, vai achando que a pessoa é super rica, vai te pagar um X e quando você vê lá é uma pessoa que não pode pagar, mas você se compadece da história da pessoa e você faz um pro bono. Acontece. Entendeu? Então, assim, são essas pessoas que dizem que, não, mas a gente não precisa tomar esse tipo de decisão. Então, daqui a pouco a gente tá todo mundo igual. Daqui a pouco a gente não tem mais vermelho, a gente não tem mais amarelo, tá todo mundo azul, todo mundo preto. E no fundo, você quer um médico que chegue e diga, olha, a verdade, eu vou fazer o que precisa ser feito. O advogado também, sabe, não é te proteger com direito, é muitas vezes te proteger na estratégia, como as pessoas se comportam. Eu já vi esse enredo antes, o direito diz isso, mas vamos cansar o credor até ele desistir. Então, a inteligência artificial nunca vai ter a malandragem do ser humano de saber como é que as pessoas se comportam. É por isso que as pessoas não podem, a gente não pode ser todo mundo igual. A gente nunca vai ser todo mundo igual. Sempre vai ter as diferenças, e as diferenças é que faz a gente pluri. Então a gente vê aí um mundo totalmente, eu não diria inconcebível, mas eu diria assim, ele é contrário a si mesmo. As ideias que estão sendo multiplicadas e proliferadas aí aos montes é que todo mundo tem direito, todo mundo tem que ser o que quer e tal, e todo mundo pode ser diferente e tal, ok, ser diferente, a gente quer inclusão. Mas ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas estão dizendo, não, todo mundo tem que ser igual, porque todo mundo tem que se vestir igual para o outro não se sentir diminuído. Não! Cada um tem suas diferenças. Eu gosto de tal cor, você gosta de tal cor e tá tudo certo. Né? O que a gente tem que ter é respeito. Eu respeito você, você me respeita, se a gente se gosta ou não é outra coisa, mas respeito a gente tem que ter. Vamos se respeitar. Mas essas pessoas, se você prestar atenção, são as mesmas pessoas vazias. São as pessoas que querem o fim, eles querem ficar ricos no Big Brother. Como chegaram hoje pra mim e disseram, a senhora viu, a menina passou o Big Brother todo dormindo e ganhou 2 milhões. Eu falei, mas eu durmo e o povo não me paga nada para dormir. Pelo contrário, eu tenho que ficar acordada madrugada trabalhando. Então, assim, são as pessoas que querem ganhar dinheiro do dia para a noite.
querem ganhar dinheiro faz um programa de computador e quer ganhar e quer vender uma startup por 1 milhão. Não, vai ser um unicórnio. Quantos unicórnios tem? É muita ilusão. E assim, eu tô vendo assim que tem muitas bolhas aparecendo. Bolsa de valores, criptomoedas, engenharia, compra lugar na própria advocacia. E engraçado que eu só conheci uma pessoa de verdade que ganhou dinheiro com a internet e foi com advogado, explorando o nicho do advogado. Ele fez dava dicas de como o advogado se vestia, criou uma comunidade, atendeu. E aí eu descobri o seguinte, ele dizia, olha, o sapato mais elegante é um sapato sem costura nenhuma. Quanto mais costura tiver um sapato, divisão, peças costuradas, menos elegante é o sapato. Então o ideal é que o sapato seja uma peça de couro única, porque mostra que foi... Aí daqui a pouco ele colocava para aquela comunidade, olha, tem esse sapato aqui com 15% de desconto se você usar meu cupom de desconto. Aí depois eu descobri, ele criou essa respeitabilidade, indicava para as pessoas, o pessoal usava os 15% de desconto e os 15% vinha para ele. Então foi um dos poucos casos que eu vi realmente de gente ganhando dinheiro com internet. Assim, pelo menos do meu ciclo, um cara que sim, que você tem certeza, né? Assim, e aí o cara ganhou virtualmente, sem colocar a cara e tudo, mas não é uma coisa assim que é frequente, não, se você mostrar a cara de tudo. Tem umas histórias assim que eu acho que no futuro vale a pena ser trazida, mas assim, é muito curso ensinando a fazer a mesma coisa, a ficar rico do mesmo jeito, tudo. Isso eu tô chamando a atenção com todo convidado. Caramba, tá desse jeito no teu Insta, sabe? Tá. Esses anúncios, essas coisas. Anúncio de coach, cursos de como se comportar, cursos de como se vestir, cursos aprenda isso, aprenda aquilo. Compre, eu estava inclusive conversando com o teu staff, estava dizendo, mas já apareceu para mim um monte de vezes, compre um bloco de imagens e aí você vai montando no Canva e você faz o seu Instagram diferente e não sei o que. Gente, isso tem que ser para uma pessoa que sabe fazer. Eu tenho que cuidar de outra coisa. Né? Eu tenho que contratar uma pessoa que faça isso para mim. Você é advogado, você não pode fazer tudo. Você pode ser entrevistador? Pode. Você pode ser jornalista? Pode. Mas você pode ser entrevistador, jornalista, advogado, chefe de cozinha, digitador, programador, cinegrafista. Não pode. Né? A gente tem que ter as parcialidades das coisas. Você pode até saber fazer, mas vai ter algum determinado momento você tem que focar em um. E as outras coisas vão vindo. O que agrega, ok. O que não agrega, você vai deixando. Então, assim, a gente tá vivendo num mundo meio paralelo, eu diria. E me dá muito medo essa coisa do mundo virtual. Eu fico muito assim, meu Deus do céu, eu não quero nem imaginar. Um colega estava dizendo, não, porque eu vou abrir o escritório no mundo virtual. Eu disse, Jesus amado, como vai ser um julgamento? Imagina um julgamento no mundo virtual. Pois é. Gente, para fechar aqui, eu vou dar uma boa notícia para vocês. Está em gestação uma ideia que a gente fazer um podcast pelo Instituto dos Advogados de Pernambuco, o IAP. E eu já falei com o Dani, a gente está gestacionando a ideia de nós sermos os hosts. Exatamente, co-hosts. E assim, a ideia é a gente trazer muita gente da área jurídica do IAP. O IAP sempre traz figuras assim exponenciais do Brasil e a gente está já estacionando essa ideia de trazer o pessoal aqui, entrevistar essas pessoas exponenciais que os caras deram o sangue, a vida, a alma para ser grande e vale a pena a gente conversar com isso e também trazer nossos colegas do IAP, muitos com muitas histórias boas e em breve a gente está já estacionando a ideia do podcast do IAP, né, Dani? Então, está sendo já estacionado e quero dar essa novidade que a gente tá já estacionando, não saiu ainda, mas breve está no forno para sair. Tá no forno. Minha gente, um grande abraço a todos vocês. Eu acho que foi super legal para quem assistiu. E Dani, faz o teu fechamento. Pessoal, obrigado. Queria agradecer a você, né, Perazzo, pelo convite. É sempre um prazer imenso conversar com você, bater um papo. É muito legal a gente se rever. E a gente está à disposição. Querendo, mandem dúvidas, segue lá no Instagram,
Compartilhem esse vídeo pra gente curtir, nunca pra demais curtir, pedir. nunca é demais pedir. Nunca é demais pedir. E em breve a gente tá aí com mais novidades. Um abraço, gente. Até o próximo podcast.